Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Santa Palavra de Deus. A palavra que, como sempre falamos, ela transforma, né? Ela dá vida. E o tema do nosso vídeo de hoje é o seguinte: existe um santuário no céu? E se existe, quando este começou a existir? Antes ou depois do pecado? Antes, porém, de analisarmos, eu gostaria que você deixasse o seu joinha e se inscrevesse no canal. Vamos então ao estudo. Eu quero dizer para vocês que, biblicamente, existe sim um santuário no céu. Lá em Êxodo 25, verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A ordem de Deus para Moisés foi: me façam um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Aquele santuário, na realidade, era uma escola para ensinar grandes verdades a respeito do plano da salvação. E ali não era apenas uma imaginação, não era apenas algo que as pessoas apenas, como já falamos, imaginassem ou fosse algo assim. O santuário, ele é real, ele é literal. A Bíblia é clara nos dizer que existe um santuário no céu. Mas para que possamos ir compreendendo melhor, vamos ver o que se encontra no verso 40 do capítulo 25. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que foi te mostrado no monte. Existe um santuário literal. Não é apenas uma planta, como alguns dizem, mas um santuário físico. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos mostram a existência de um santuário no céu. Moisés viu no monte um santuário, qual esse da terra era apenas uma figura, mas foi mostrado realmente a Moisés a existência de um santuário. Mas que possamos ainda compreender melhor, nós temos que avançar no estudo da Bíblia. E lá no livro de Hebreus, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Lá em Hebreus 8, versos 1 e 2 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. É claro, existe, a Bíblia está dizendo que um santuário verdadeiro, o qual Deus fundou, um santuário feito pelas mãos do próprio Eterno. Então não é apenas uma imaginação, é, como já falamos, um santuário real. Agora, perguntamos o seguinte: esse santuário já existia antes do pecado ou passou a existir depois do pecado? Eu quero dizer para vocês que também, segundo a Bíblia, esse santuário já existia. Agora o que acontece é que a relação, a ligação deste santuário com o ser humano, ele só começou depois que o homem pecou. Antes o santuário já existia, só que a função do santuário era diferente. E nós podemos mostrar pelo menos duas coisas que existiam no santuário, ou seja, duas funções que existia no santuário, ou seja, como funcionava o santuário antes do pecado, melhor dizendo, como funcionava o santuário antes do pecado, para que ele servia, ou seja, o que era desenvolvido ali. Existe uma passagem bem interessante lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 17. Lá nos diz que o santuário Deus fez para ser a sua morada, para ser a habitação de Deus. E olha o que a Bíblia nos diz lá: tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então Deus fez o santuário para que ele pudesse habitar. Outra coisa, outra função que era desenvolvida no santuário era a adoração. Lá no Salmo 134, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Salmo 134, versos de 1 a 2 diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Então o santuário era também um lugar de adoração. Deus fez o santuário, como já falamos, para a sua morada e também para ser adorado.
E ele era adorado por quem? Segundo a Bíblia, era adorado pelos anjos. Lá em Isaías, capítulo 6, a palavra de Deus diz o seguinte, 6 de 1 em diante. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, o santuário era também um local de adoração. E eu quero dizer para vocês que, como já falamos, a existência de um santuário na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela é farta. Só no livro do Apocalipse, ele mostra em várias passagens a existência de um santuário. Lá em Apocalipse 11, 19, nos diz o seguinte, abriu-se o santuário, lá, em Apocalipse 11, verso 19, diz assim, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve vozes, relâmpagos, e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraivada. O capítulo 14, verso 17 também diz que está localizado um santuário no céu. Muitos servos de Deus puderam ter uma visão de um santuário literal. Moisés, Ezequiel, Estevão, porque o santuário é uma realidade. Portanto, enfatizando, antes do pecado era um lugar de adoração e morada do Senhor. Depois do pecado, quando ele começou, aí então a ligação do santuário com o homem. Hoje Deus trata dos pecados do seu povo no santuário. Jesus se encontra no segundo compartimento do santuário celestial, intercedendo por aqueles que eu amo. E lá no livro de Hebreus 4,16 diz que é hora de buscarmos socorro enquanto vivemos ainda uma ocasião oportuna. Portanto, irmãos, nós temos que entender que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, o sacerdote das coisas impossíveis, e está lá, para, como já falamos, para ministrar por aqueles que eu amo. Porque hoje a função do santuário, nós sabemos que o santuário tem a ver com a adoração, mas a função do santuário hoje é uma ligação direta com o pecador, pois Jesus está lá, como já falamos, como nosso sumo sacerdote, trabalhando em benefício dos que o amam, aplicando os méritos do que ele fez na cruz do Calvário. E quando não existir mais pecado nem pecador, com certeza o santuário talvez tenha uma outra função, não é mesmo? Como era no início, né? Como falamos, o santuário no início tinha uma função e hoje ela tem outra. Portanto, eu espero que vocês gostem desse vídeo e fique com Deus e até a próxima.